Queridos, eu quero trazer uma palavra, como eu falei, que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos abençoar muito. E eu quero começar a palavra de hoje lendo com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Preste bem atenção nessa palavra. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima é necessário crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, todo mundo tem fé, sabia disso? Todo mundo tem fé. Todo mundo no mundo inteiro tem fé. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Existem 3 necessidades humanas que é latente na natureza humana. Todo ser humano tem essas 3 necessidades. São necessidades inerentes ao homem. Quando eu falo homem e mulher, tá? Eu estou falando humanidade. Todos nós temos 3 necessidades fundamentais. Precisamos de uma vida para viver. Precisamos de uma verdade para acreditar. E precisamos de um caminho, de uma jornada para percorrer. Isso é uma necessidade da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos de uma vida para viver. Precisamos de uma verdade para acreditar. E precisamos de um caminho, de uma jornada para percorrer. Então, todos nós temos fé para viver essas 3 coisas. A pergunta que eu sempre faço e coloco no ar para as pessoas é: onde está a sua fé? Onde ela está alicerçada? Só para você entender muito bem, um ateu, ele tem fé. Aí você vai falar: como assim, pastor, um ateu tem fé? Ele acredita que Deus não existe. É fé. A fé é acreditar em alguma coisa. Agora, não significa que essa fé é correta. Porque, como eu falei, todo ser humano ele precisa de um caminho, de uma jornada para percorrer. Todo ser humano precisa de uma verdade para acreditar. E todo ser humano precisa de uma vida para viver. E chegou um homem na Terra há mais de 2000 anos atrás. E ele, com muita coragem e ousadia e verdade absoluta, porque ele é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você sabe o que Jesus Cristo quis dizer com isso? Esse caminho que você precisa percorrer, que é uma necessidade sua, de todo homem, esse caminho sou eu. Essa verdade que você precisa acreditar, que você busca em tantos outros lugares,
Por isso que a gente tem um monte de religião, um monte de seitas, um monte de coisa. Essa verdade que você precisa acreditar, que é uma necessidade da sua alma, do seu espírito, eu sou a verdade. E essa vida que você precisa viver para completar essa jornada, esse caminho, eu sou a vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A fé, ela é fundamental para que essas três necessidades latentes do ser humano sejam correspondidas. Mas só um homem é capaz de responder o caminho que precisamos percorrer, a verdade que precisamos acreditar e a vida que precisamos viver. Amém? Vocês estão comigo? E hoje eu quero falar sobre alguns cuidados que temos que ter com essa fé. Precisamos sempre estar com a nossa fé direcionada, alicerçada no lugar certo. Eu vou contar um pequeno testemunho que eu já contei aqui uma vez para vocês, mas eu vou contar como alerta. A fé no lugar errado, ela pode ser mortal. A fé no lugar errado, ela pode ser mortal. Como eu falei, um ateu, ele tem fé. Ele crê, sem sombra de dúvidas, ele crê que Deus não existe. Isso é fé. Eu perdi a minha irmã quando ela tinha 53 anos. Isso já faz uns 6, 7 anos atrás. E a história da minha irmã era uma fé colocada no lugar errado. Minha irmã era uma pessoa mística, uma pessoa que vivia a espiritualidade dela totalmente distorcida. E ela era convicta do que ela vivia. E um belo dia ela passou mal, ela caiu e ligou para mim dizendo que não estava conseguindo se levantar. Ela morava só, morava aqui perto de mim. E na verdade quem atendeu o telefone foi a minha esposa. E nós corremos, isso era de madrugada, nós corremos para a casa dela. Chegamos na casa dela, eu tinha a chave da casa dela, porque ela, como ela morava só, ela gostaria que eu ficasse com a chave, uma cópia, para se precisar entrar por algum motivo, como foi o caso desse, eu entrasse. E eu entrei, ela morava num sobrado, eu subi as escadas junto com a minha esposa, chegamos lá no quarto, ela estava caída no chão, e em pranto, chorando, triste. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: eu desequilibrei e fiquei tonta e caí. E eu falei: então vamos. Eu levantei ela e tudo, coloquei ela sentada na cama novamente. E era um dia muito quente, um calor muito forte. E ela virou para mim, para minha esposa, e falou assim: eu preciso tomar um banho, vocês me ajudam? E para ela não ficar constrangida nem nada, eu falei para minha esposa: vai você lá, vai com ela. E eu fiquei no quarto ali esperando. E quando a minha esposa estava dando banho nela, a minha esposa percebeu que uma das mamas dela, do seio dela, estava preto, totalmente preto, e duro, que nem pedra. Que nem pedra. E a minha esposa falou: o que é isso? Ela falou: não, eu já resolvi, eu já fui curada. Como assim já foi curada? E ela explicou que ela tinha um câncer de mama,
mas ela foi num professor que fazia cirurgia espiritual, e o professor disse que fez a cirurgia e garantiu que ela estava curada. Resumindo a história, ela acreditou nesse homem, ela acreditou nessa cirurgia espiritual, ou seja, cheia de fé, e ela morreu de câncer de mama. Ela estava muito fraca, debilitada nesse dia. Corremos com ela no dia seguinte para o hospital. Ela fez uns exames. Foi diagnosticado, sim, câncer. E ela já estava num grau altíssimo, já tinha dado metástase, já tinha pego o pulmão. Tudo que ela poderia ter previsto antes, se tivesse feito exames antes, se tivesse sido prudente antes e tivesse colocado a fé no lugar certo, de repente ela poderia estar aqui hoje. Faleceu aos 53 anos de idade. Motivo: câncer de mama, que hoje é resolvido com muita facilidade se é diagnosticado de forma precoce. Resumindo, a fé no lugar errado, ela pode ser mortal. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é 4 coisas em que você nunca deve colocar a sua fé. 4 coisas que você nunca deve colocar a sua fé. Como eu falei no início desse devocional, todos nós temos uma fé. A questão é onde ela está colocada, onde ela está alicerçada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver a fé no lugar correto, se você não tiver a fé alicerçada na verdade, você não agrada a Deus. E, queridos, é um perigo quando não agradamos a Deus, porque nascemos para isso, para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus, para adorar a Deus. Nós somos a obra da criação, a coroa da vida. Deus nos fez plenamente através de suas mãos. Temos o sopro de vida dele em nós e nascemos para isso. A fé é um dom de Deus. A fé é dada por Deus. Porém, cabe a nós direcioná-la para o lugar correto. A minha irmã, por exemplo, direcionou para o lugar errado. E ela faleceu aos 53 anos de idade. A gente está vendo essa guerra terrível que está acontecendo em Israel. Os muçulmanos que fazem parte do Hamas, que é um grupo, eles acreditam que todos aqueles que são contra a religião deles, todos aqueles que são contra os princípios e valores deles, merecem a morte. E eu não sei se você sabe, o Alcorão, que é o livro deles, eles acreditam piamente que se eles morrerem pela religião, quando eles chegarem no céu, Alá tem preparado para eles 10 mulheres virgens. Por isso que os homens se matam, os homens bombas. É uma fé, correto? No lugar errado. Então, queridos, fé todos têm. Se uma pessoa virar para mim e falar, pastor, eu tenho fé, eu vou dizer amém, mas aonde está a sua fé? Onde ela está alicerçada? Onde ela está colocada? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E eu tenho essa mensagem ardendo no meu coração desde ontem. E eu falei, eu preciso compartilhá-la. Eu preciso compartilhá-la. Como eu falei uma vez, eu não sei se foi domingo, eu acho que foi. Quando eu faço um devocional, eu faço ele para mim. Essa mensagem eu preguei para mim antes. Ela penetrou no meu coração, ela queimou no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês
nesta manhã. A fé é um dom de Deus, para que creiamos nele e na sua palavra. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. É pela fé que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e buscamos fazer a sua vontade todos os dias. A fé é fundamental para uma jornada cristã com êxito. Pois está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. A fé é você dar um passo. A fé é você colocar o pé e Deus coloca o degrau. Bom dia, Neres, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A fé é o nosso combustível. Agora, você já conhece aquelas pessoas que acreditam em tudo? Conhece aquelas pessoas que dizem que tudo é Deus? Não, não é. A nossa fé, ela precisa estar direcionada, alicerçada no lugar certo. Como eu falei, nunca esqueçam disso, queridos. Todo mundo tem fé. Até um ateu tem fé. Ele crê que Deus não existe. Então tome cuidado onde você tem colocado a sua fé. E como eu falei, esse devocional de hoje é um devocional de alerta. De alerta. 4 coisas em que você nunca deve colocar a sua fé. Sabe, queridos, a maioria das pessoas já sabe disso tudo. Já sabe da fé, já sabe que tem que crer, mas pouca gente sabe é que a fé, ela precisa ser sustentada diariamente. Porque se você não tiver a sua fé enraizada no lugar certo, se você não tiver a sua fé alicerçada no lugar certo, ela se torna uma fé vulnerável. Ela se torna uma fé vulnerável. E a minha oração nesta manhã para você é que você hoje saia daqui com a sua fé completamente restaurada, enraizada e alicerçada no lugar certo. Para que nenhum vento de doutrina contrária, para nenhum vento de falsos profetas, homens que se passam por carneiros, mas têm peles de lobo, por situações e circunstâncias, abalem a sua fé. O meu desejo é que você saia daqui hoje com uma fé correta, inabalável. É possível. É possível. Mas precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser sustentada diariamente. Esse é um dos maiores motivos desse devocional. Para quem não sabe, esse devocional vai completar 2 anos. A partir do ano que vem, janeiro do ano que vem. Esse devocional online vai completar 2 anos, de domingo a domingo, todos os dias. E o maior objetivo dele é fortalecer a sua fé. É fazer você ter um encontro com o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo não diz: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida. Não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que você precisa percorrer, a verdade que você precisa acreditar e a vida que você precisa viver. Ele é o único que responde essas 3 necessidades básicas de todo ser humano. E a gente precisa manter a nossa fé alicerçada, manter a nossa fé firme no Senhor. No Senhor. Queridos, por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês 4 coisas em que vocês jamais, de maneira alguma, podem alicerçar a sua fé. Jamais. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você jamais deve colocar a sua fé, e que eu tenho certeza que você já colocou, como eu também. Primeira lição:
Não coloque sua fé nas pessoas. Não coloque a sua fé em homem nenhum e em mulher nenhuma. Não coloque a sua fé nas pessoas. Se eu perguntar aqui quantas pessoas que estão online comigo aqui, já estamos chegando quase a 30 pessoas, glória a Deus por isso. Quantas pessoas aqui já se frustraram com pessoas? Quantas pessoas aqui já se decepcionaram com pessoas? Sabe o que é isso? Fé no lugar errado. Fé no lugar errado. Jamais coloque a sua fé, esse dom de Deus que Deus te deu, jamais direcione ela para pessoas. Jamais. Talvez você de repente esteja perguntando, mas pastor, o que significa isso? Entenda uma coisa, as pessoas são vulneráveis. As pessoas são vulneráveis. Hoje elas estão de um jeito, amanhã elas estão de outro jeito. Hoje elas precisam de você, amanhã elas não precisam mais. Bom dia, Ilane, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Ana Paula, Deus te abençoe. As pessoas, como eu e você, somos vulneráveis. Hoje estamos bem, amanhã de repente não estamos e de repente aquilo que eu prometi para o outro, aquilo que eu falei para o outro, eu não vou conseguir cumprir porque eu sou ser humano, eu sou falho. Eu quero dar um exemplo na palavra muito claro sobre isso. Muito claro de alguém que colocou sua fé nas pessoas. Vamos ver duas atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. Pedro, um grande apóstolo. A primeira está em João capítulo 18. Pedro trazia consigo uma espada. Ele tirou essa espada e feriu um servo do sumo sacerdote. Jesus estava sendo preso nesse momento ali no jardim do Getsêmani. E Pedro correu em direção a esse cara que estava segurando Jesus, Malco, e decepou a orelha direita dele. Jesus, porém, disse a Pedro, João capítulo 18, versículo 10, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus estava deixando claro para Pedro o seguinte: você vai impedir que eu cumpra a minha missão para a qual eu fui enviado? Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro estava ali defendendo Jesus. Após a traição de Judas, só para você entender o contexto, após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo. Vocês conhecem a história. Pedro então levantou a sua espada e atacou o seu inimigo. Aí fica uma pergunta no ar. Será que com essa atitude de lealdade, Pedro estava esperando que seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo? Será que essa atitude de um homem que poderia ser confiado, defendendo o Mestre, defendendo Jesus? Pedro estava esperando que seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo. Pois, se continuarmos lendo o capítulo 18, veremos que horas e horas depois, Pedro estava sozinho. E ele teve uma atitude completamente diferente do que essa.
do defensor do Mestre. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso e estava sendo julgado. Então um grupo de judeus se aproximou de Pedro e acusou Pedro de ser um dos seguidores de Cristo. Agora veja o que Pedro respondeu, João capítulo 18, versículo 25 e 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou um dos servos. Do sumo sacerdote falou: não, você é. Você não é aquele que cortou a orelha? Pedro insistiu: não sou eu. E negou. Queridos, aqui nós vemos duas atitudes do mesmo homem. Uma defendendo plenamente o Mestre. Horas depois, o negou. Queridos, nós somos assim. Sabia disso? Nós somos assim. Hoje, somos de um jeito. Dependendo das circunstâncias, nós agimos de outro jeito. Por isso, jamais devemos colocar a nossa fé em pessoas. Eu estou falando de Pedro, um dos maiores discípulos de Jesus. Ele entendeu a fraqueza dele, a vulnerabilidade dele. E depois que ele saiu desse grupo de judeus que estavam acusando de ser um dos seguidores de Cristo, ele chorou amargamente. Amargamente. Ele tinha sido avisado sobre isso. O próprio Jesus falou: Pedro, você está se mostrando um homem digno de receber fé, digno de ser acreditado. Mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sabe, Jesus conhece o coração humano. Jesus conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação. Queridos, uma coisa que eu peço para vocês: jamais confiem em mim. Jamais confie em mim. Eu posso te decepcionar, sabia? Ah, pastor, você é um homem de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu sou homem, eu sou ser humano. Não coloque a sua fé e as suas expectativas em mim e nem em pastor nenhum. A sua fé jamais deve ser colocada em homens. A minha irmã, como eu contei a história para vocês, ela colocou a sua fé naquele charlatão, naquele homem que disse que fazia cirurgias espirituais. Ela acreditou. Toda fé tem as suas consequências. Ela teve a dela. Infelizmente, não foi uma das melhores. Cuidado, queridos. Como eu perguntei para vocês, quantas vezes então você já se decepcionou por causa de pessoas? Nossa, pastor, você está sendo radical. Eu não devo confiar em ninguém. Eu não estou falando de confiança. Eu estou falando de fé. De esperar de alguém. De esperar de alguém aquilo que ela não pode fazer por você. Esperar de alguém que ela não pode corresponder você, a sua expectativa, a sua necessidade. Jamais confie nas pessoas em termos de fé. Então, queridos, não coloque sua fé em pessoas, por favor. Não queira se frustrar, se machucar. Seja sincero diante de Deus. Quando ninguém estiver vendo você como Pedro estava sozinho, seja fiel, seja honesto, seja verdadeiro, seja digno de confiança.
Mas jamais coloque a sua fé em pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão te decepcionar. Amém? Segunda coisa que você não deve colocar a sua fé. Esse você vai achar até estranho, mas eu vou basear pela palavra de Deus. Segunda coisa que você não deve colocar a sua fé jamais. Não coloque a sua fé nos milagres. Não coloque a sua fé nos milagres. Sabe, queridos, infelizmente a maioria das igrejas hoje vive em busca de milagres. Pessoas estão ali sedentas por milagres. Sabe, queridos, quantas vezes eu já ouvi a seguinte frase: hoje o seu milagre vai chegar. O seu milagre tem data e hora marcada. Hoje é o dia do seu milagre. E aí por diante. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu mesmo já falei isso. Mas, queridos, Deus realiza milagre? Realiza. Deus continua sendo Deus, é o mesmo de ontem, hoje e é eternamente Deus. Ele é um Deus de milagre. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus. Queridos, se os milagres de Deus fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e nem se desviado tanto dos caminhos do Senhor, porque foi o povo que mais viveu milagres no deserto. Foi o povo que mais viveu milagres no deserto. A Bíblia registra as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que os protegiam durante o frio, o maná que caiu do céu para alimentá-los. Enquanto o povo hebreu olhava somente para os milagres, eles continuavam caminhando e seguindo Moisés. Mas quando os milagres cessaram, eles começaram a se desviar os seus corações. E começaram a se corromper. Então, não coloque a sua fé nos milagres. Sabe por quê, queridos? Porque os milagres passam. Eles acontecem e passam. Pastor, o que é milagre? Só para você entender. O milagre, ele é uma ação sobrenatural. Sobrenatural, vinda de Deus, na naturalidade humana. Então nós temos a nossa naturalidade humana e o sobrenatural de Deus. Quando esses dois se encontram, o milagre acontece. É uma intervenção divina na naturalidade humana. Isso é milagre. Isso acontece e passa. Então não coloque a sua fé nos milagres de Deus, porque nem sempre Ele fará os milagres. Milagre tem o seu propósito, milagre tem o seu objetivo, milagre tem a sua razão. Deus é Deus de milagre, é. Eu já vivi muitos milagres de Deus, eu creio que você também. Mas eles passaram. Eles passaram. Quando os milagres passaram para aquele povo hebreu, eles queriam voltar para a escravidão do Egito, reclamando de tudo, o povo que mais murmurou, reclamando de tudo. Olha o que está escrito em Números capítulo 11, versículo 1 em diante. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram da tua manifestação, a manifestação do teu amor leal, e se rebelaram junto ao Mar Vermelho. Contudo, eles o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores, assim que abriu o Mar Vermelho. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Ei, não deposite a sua fé nos milagres. Deposite a sua fé naquele
que faz o milagre. Porque esse não passa, esse não muda, esse permanece fiel. Queridos, maioria das pessoas esmagadoras querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor. Infelizmente é uma coisa difícil de dizer, difícil de reconhecer, mas a maioria das pessoas não querem as bênçãos do Senhor, o Senhor, mas sim as bênçãos do Senhor. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador, aquele que executa, aquele que faz, aquele que é eterno, aquele que é soberano. As bênçãos passam, os milagres passam. Mas Jesus Cristo permanece para sempre. Para sempre. Sabe, diante disso eu pergunto, a sua fé é sustentada por quê? Pelos milagres? Porque se a sua fé for sustentada pelos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Se a sua fé é sustentada por milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio em relação a você? Às vezes Deus fica em silêncio. Muitas vezes eu experimento o silêncio de Deus. Muitas vezes. Tem gente que chega desesperado, pastor, Deus não está mais falando, Deus não está mais agindo. Aí eu falo, tá aí. Esses dias eu preguei na igreja, se não me engano foi domingo de manhã, e eu falei eu usei o exemplo de Abraão, da visão, da fé de Abraão. E a gente lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus, Deus disse para Abraão, sai da tua parentela. Sai da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, Abraão só saiu com uma visão, só saiu com uma promessa. Agora a gente lendo as folhas da Bíblia, a gente acha que Deus apareceu para Abraão várias vezes. Apareceu hoje, depois daqui a 3, 4 dias apareceu de novo? Não. Deus aparecia para Abraão, falava o que tinha que falar, depois passava 30, 40, 20 anos, ele aparecia de novo. Nesse tempo todo ele ficava em silêncio. Mas Abraão se manteve na promessa, se manteve na visão. Ei, Deus ainda não falou contigo? Então fique com aquilo que ele já falou. Deus não falou mais contigo, então fique com a última coisa que ele falou. Fique com a última direção que ele te deu. Fique com a última promessa que ele prometeu. Enquanto ele não falar de novo, enquanto ele não direcionar de novo, fique com a última coisa que ele fez por você. Porque se ele ficar em silêncio e a sua vida estiver alicerçada nos milagres que ele fez, queridos, você se desespera. Você se desespera. Será que você vai continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor nos momentos de crise? Nos momentos que você não encontrar solução? Lembre-se disso, querido, não esqueça isso. Os milagres não podem ser o motivo da nossa fé. Os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim a consequência do nosso amor e fidelidade a Deus. Eu vou repetir, os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim consequência da nossa entrega, do nosso amor, da nossa fidelidade. Eu recebo milagre porque eu creio, eu recebo milagre porque eu amo meu Senhor, eu recebo milagre porque eu tenho uma vida de relacionamento íntimo com Ele, eu recebo milagre porque eu continuo minha jornada da fé, eu recebo milagre porque eu sou um filho amado do Senhor, eu recebo milagre porque Deus me ama. Queridos, não coloque a sua fé nos milagres, eles passam. Mas Deus jamais passará. Deus jamais passará. Ele mesmo disse, céus e terra passarão,
mas as minhas palavras, glória a Deus por isso, jamais passarão. Jamais passarão. Os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas a consequência do amor, da fidelidade, da entrega, da consagração que temos ao Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa, já estamos caminhando para o final do nosso devocional. Terceira coisa que você jamais deve colocar a sua fé. Não coloque a sua fé na prosperidade que você tem financeira e nem nos bens materiais que você possui. Eles acabam, eles vão embora. Não coloque a sua fé nas coisas que você tem, nas coisas que Deus te deu. Jamais façam isso. Não confie nos seus bens, não confie nos seus recursos, não faça disso o seu Deus. Sabe, queridos, outras características que infelizmente vemos é que pessoas se apegam muito à prosperidade financeira, nas coisas que ela pode oferecer. Eu quero abrir um parênteses aqui para deixar uma coisa muito clara para você. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Não tem problema nenhum você aproveitar, usufruir da sua vida financeira. Quanto mais você puder ganhar, ganhe. Quanto mais você puder ter, tenha. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas que isso não ocupe o lugar de Deus. Pastor, eu posso ser rico? Pode, deve. Não tem problema nenhum. Se você pegar os grandes homens de Deus, os patriarcas eram riquíssimos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Eram riquíssimos. Jó, Salomão, Davi. Deus não tem problema nenhum com isso. Tem gente que fala assim, não, o cristão mesmo tem que sofrer, o cristão mesmo tem que passar necessidade. Isso é loucura. Deus quer que vivamos e comamos o melhor dessa terra. Então isso precisa ficar muito claro, porque senão você começa a enricar, você começa a ter uma vida financeira boa e começa a ter sentimento de culpa. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. O problema é você colocar os seus bens, a sua vida financeira, no lugar errado, no lugar que só pertence a Deus. Queridos, existe um grande teólogo, existiu na verdade, já faleceu faz muitos anos, um grande teólogo, um grande homem de Deus chamado John Wesley. Ele disse uma frase que é o seguinte: ganhe o máximo que você puder ganhar, guarde o máximo que você puder guardar e doe o máximo que você puder doar. Eu vou repetir: ganhe o máximo que você puder ganhar, guarde o máximo que você puder guardar e doe o máximo que você puder doar. Não tenha sentimento de culpa, mas cuidado, porque eu conheço muitas pessoas, eu confesso que eu conheço muitas, que se corromperam por causa do dinheiro, dos bens materiais. Eram grandes homens de Deus e mulheres de Deus, e hoje estão idolatrando Mamon. A Bíblia diz que o dinheiro é uma divindade, porque ela tem um poder em cima da vida humana. Muitas pessoas brigam por causa de dinheiro, muitas pessoas se matam por causa do dinheiro. O dinheiro exerce
Tome cuidado. Tome cuidado. Sabe, queridos, a Bíblia conta, e existe uma coisa, o que eu acho mais fantástico da Bíblia é que todos os problemas que a gente vive hoje, todas as questões que a gente vive hoje não são novidade. Você sabia que o seu problema não é uma novidade? Você não tem como se sentir exclusivo, só eu tenho esse problema, não. O problema que você vive, muitas pessoas já viveram. Muitas pessoas estão vivendo e muitas pessoas ainda viverão, porque o problema existe enquanto estivermos nesta vida. Passamos por aflições, mas graças a Deus que Deus nos dá bom ânimo. Afinal de contas, Jesus venceu o mundo. Palavras do próprio Jesus Cristo: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a Bíblia conta que o rei Asaf quase se iludiu pela prosperidade. Perdão, queridos, quase se iludiu pela prosperidade financeira e pelos seus bens materiais. Quando ele estava prestes a depositar sua fé nessas coisas, Deus abriu seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para não cair nessa cilada, nessa armadilha. Olha o que diz Salmo 73, capítulo 1 ao 3. Esse salmo é o salmo de Asaf, tá? A Bíblia tem 150 salmos. Mais ou menos 85 salmos foram escritos pelo rei Davi. O restante foram escritos por Asaf, por Moisés, outras pessoas. Não sei se você sabia disso. Mas o Salmo 73 foi escrito por esse rei Asaf. E diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que ele disse: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Sabe, quando você ouvir algum pastor, um líder espiritual, pregar sobre prosperidade financeira, tome cuidado. Quando ele tentar convencer que a sua fé tem que ser colocada nisso, tome cuidado. Quem me conhece sabe que quando eu prego na igreja, vou falar, por exemplo, de oferta, eu sou muito claro e muito objetivo sobre isso. Quem me conhece sabe disso. Eu faço isso com muito temor, com muito amor, porque eu sei o que é isso. Lembre-se o que Satanás disse para Jesus no deserto, na sua tentação. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9, diz: tudo isto lhe darei, todas essas riquezas, se você prostrar e me adorar. Tome cuidado. Não coloque sua fé na sua prosperidade financeira e nos seus bens. Elas também passam. Elas também passam. Não permita que a sua fé seja fortalecida somente quando você tiver. Tome cuidado. Não permita que a sua fé seja fortalecida somente quando você tiver. A sua fé deve ser sustentada no Senhor, em toda e qualquer circunstância. O Senhor, ele deve ser a primazia da sua vida. Tome cuidado com isso. E quarto e último ponto, para caminharmos para o final, esse ponto é muito importante e acontece com frequência. Quarta coisa que você jamais deve colocar a sua fé. Não coloque a sua fé em si mesmo. Não coloque a sua fé em você. Tem muita gente que se orgulha de ser cristão, de contribuir com a obra, de ajudar os necessitados. Cuidado. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Cuidado. Tem muita gente que se orgulha de ser um cristão, que contribui com a obra e ajuda os mais necessitados. Porém,
coloca toda a sua fé em si mesmo e na sua capacidade de ajudar, na sua capacidade intelectual. Cuidado. Cuidado. Esse tipo de pessoa sempre está buscando conhecimento e capacidade de argumentação para responder aos outros o que ele faz e colocando ele como uma peça fundamental na ação que ele está fazendo. Mas essa é mais uma armadilha. Você tem que tomar cuidado para não cair. Cuidado, não coloque a fé em você mesmo. Queridos, eu e você, sem Deus, somos as piores pessoas desse mundo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Você é bonzinho, como eu também sou bonzinho, amável, companheiro, cúmplice, amigo, por causa de Deus. Experimenta viver uma vida longe de Deus, você vai ser a pessoa pior desse mundo. Egoísta, ingrata, pecadora, egocêntrica. Somos assim, é a nossa natureza caída. Então não confie em você. Não confie em você. Olha o que Tiago diz. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 3 em diante. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Olha o que ele está falando. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria de Deus. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas ela é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Olha o alerta que Tiago está nos dando. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio? Que demonstre por seu bom procedimento, sua boa conduta de vida, suas boas atitudes, seus atos. Mas contudo, queridos, não se gloriem disso. É o que o Tiago está dizendo. Não neguem a verdade, se gloriando dos seus atos. Tudo é para a honra e glória de Deus. Queridos, colocar fé em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio entendimento é tão perigoso, que pode nos afastar completamente do Senhor. Olha o que Jeremias capítulo 17, versículo 5 nos diz. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu vou repetir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Queridos, em vez disso, o Deus nos deixa uma seguinte orientação para não cometermos esse erro. Também está em Jeremias capítulo 9 em diante, versículo 23 em diante, diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender a conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Você sabe o que o Senhor mais se agrada? É quando o conhecemos a cada dia mais e mais. Essa é a maior sabedoria. Essa é a maior força. Conhecer ao Senhor todos os dias. Amém, queridos? E eu quero terminar esse devocional lendo com você João capítulo 14, versículo 1. Porque talvez você deve estar se perguntando: mas pastor, então no que eu devo colocar a minha fé? Já que eu não devo colocar a minha fé em mim mesmo,
já que eu não devo colocar a minha fé nas pessoas, já que eu não devo colocar a minha fé nos meus bens, na minha prosperidade, onde eu devo colocar a minha fé? E essa resposta vem do próprio Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus Cristo diz: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Onde você deve colocar sua fé? Somente numa pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Ele deve ser a base da nossa fé. É Ele que nos sustenta. Ele é a rocha firme que jamais abala, jamais nos decepcionará. Pode vir a tempestade que vem, Ele nos mantém de pé todos os dias. Coloque a sua fé no lugar certo e você jamais será abalada. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. 4 coisas que jamais devemos colocar a nossa fé. Não coloque a sua fé em pessoas. Não coloque a sua fé nos seus bens materiais, na sua vida financeira. Não coloque a sua fé nos milagres de Deus. Não coloque a sua fé em você mesmo, mas que a sua fé só esteja alicerçada, direcionada naquele que pode responder à sua fé, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Espero que essa palavra tenha sido vida no seu coração. Vamos orar para a gente finalizar. Crendo que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a fonte da nossa fé. Creia somente nele, somente nele. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos conforta, nos consola, nos ensina, nos corrige, nos alerta. Não existe lugar melhor para estarmos, Senhor, do que na Sua presença. A Tua presença nos guarda, nos direciona, nos mostra o caminho correto da vida. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã, nos colocar de pé para viver mais um dia. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado pelo Senhor. Esse dia estava sendo criado pelo Senhor com muito amor e misericórdia. E hoje estamos aqui para desfrutar e viver desse dia que o Senhor fez. Como diz a Tua palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença para aprender da Tua palavra. Aprender, Senhor, sobre a fé, que deve ser colocada exclusivamente no lugar correto. E esse lugar é uma pessoa, é o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos ensinou que a fé no lugar errado é mortal. A fé no lugar errado é destrutiva. Que possamos realmente colocar a fé somente no Senhor e na Sua palavra. Como diz o próprio Jesus Cristo, creio em Deus e creio também em mim. Que a nossa fé esteja cada dia mais, Senhor, alicerçada no Senhor, enraizada na Tua palavra, para que jamais possamos nos balançar por qualquer vento de doutrina, qualquer palavra dita, qualquer situação, que possamos estar sempre firmados na rocha que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Uma palavra como essa nos traz de volta pelo trilho da vida, o trilho correto, e nos faz caminhar na direção correta. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por essas pessoas que estão online comigo agora, que o Senhor estenda a Tua boa mão e os abençoa, Pai, em tudo. Que eles possam ser tocados nesta manhã pelo Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade na vida deles, todo medo, preocupação, incredulidade, ansiedade, angústia, enfermidade, tudo isso seja queimado agora pelo fogo da Tua glória e que eles possam estar cheios do Teu Espírito, da Tua presença, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que
que eles possam continuar caminhando, fortalecidos pela tua graça. Abençoa, Pai, abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, prósperos, sentindo a tua presença, avançando, crescendo, amadurecendo a cada dia, se transformando naquilo para qual o Senhor os chamou para ser. Pai, os abençoa. Em nome de Jesus é que eu peço. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor venha fazer dessa palavra uma fonte de vida para o coração deles. Que eles possam ser transformados, guiados por ela. Os abençoa, Pai, em tudo. Que essa mesma presença que estamos sentindo aqui, eles possam sentir também, onde eles estiverem assistindo essa live. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a caminhada da vida no dia de hoje, vivendo esse dia plenamente no centro da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra possa ter sido uma palavra abençoada para você. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela sua presença aqui hoje. Que Deus possa te fortalecer nesse novo dia, te fazer caminhar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, cheio de fé, cheio da graça, cheio da força do Senhor e vivendo plenamente com a sua fé inabalável em Jesus Cristo, que é o único digno de honra, de glória e da fé que recebemos dele, porque afinal de contas vivemos por ele, para ele e com ele. Amém, queridos?